Olá, bem-vindo a mais este módulo e aqui nós abordaremos o assunto capacete para motocicleta. No Brasil nós temos 3 legislações que abordam o tema capacete. A primeira delas é a NBR 7471 de 2001, que foi atualizada em 2015. Depois nós temos a Resolução 453 de 2013 e o parecer 322 de 2016 do CETRAN de Santa Catarina. A primeira legislação, a NBR, fala a respeito da comercialização e dos tipos de capacetes que nós temos. Depois de passar pelos testes do Inmetro, eles devem receber um selo de certificação e uma etiqueta interna de certificação, que fica afixada dentro do capacete. Então, essas normas têm que ser cumpridas também e são atendidas pela Resolução 453, tá certo? A Resolução 453 fala de mais alguns itens de segurança do capacete, que são essas partes aqui retroreflexivas do capacete, que são itens de segurança para o motociclista em caso de queda e caso ele caia na rodovia ou dê algum problema elétrico na moto e ele possa ser visto mesmo fora da motocicleta. Nós temos também uma diferenciação dos capacetes com questão à sua fabricação e composição do casco. Nós temos um modelo de capacete que são os mais baratos encontrados no mercado, geralmente aquele capacete que você compra a moto e ganha o capacete junto, ele é um capacete feito com material injetado, que pode ser um plástico de engenharia, um ABS, um policarbonato ou qualquer outro tipo de resina injetada. O segundo capacete que existe também como estrutura dele são os capacetes mais caros, que são os chamados multilaminados. Eles recebem várias camadas de lâminas de diversos produtos, com resistências diferentes que no conjunto da obra te dão maior resistência. E o terceiro modelo de capacete que a gente pode colocar, que são os capacetes tricompostos. Ele é uma mistura do capacete multilaminado com o capacete injetado. Então ele utiliza esses produtos, essa combinação desses produtos, sendo um capacete intermediário, de excelente resistência, de melhor custo-benefício, mas não tão resistente quanto os capacetes laminados. Uma outra diferenciação que a gente pode fazer dos capacetes é quanto à parte interna dele, os forros. Existem capacetes com forros fixos, eles não saem, são colados na estrutura interna do capacete. Essa estrutura interna geralmente é de isopor, todo sulcado, que permite a absorção de impacto. Então, em caso de queda do motociclista, além da resistência do casco externo, nós temos por dentro dele uma estrutura de isopor, onde existem fendas e estas fendas acabam, em caso de impacto, acabam absorvendo parte desse impacto. E nós temos também os forros removíveis. E os forros removíveis te permitem o quê? Desmontar o capacete, fazer a lavagem e a higienização do capacete, te dando uma maior qualidade e um maior conforto. Nós podemos classificar os capacetes em 2 estilos de uso. Nós temos os capacetes on-roads, que são utilizados nas vias, tanto urbanas quanto em rodovias. E nós temos os capacetes off-roads, que são usados em trilhas, em estradas de chão, em locais onde não existe pavimentação, onde a velocidade é reduzida. Motocross, supercross, velocidade em terra, todos esses esportes utilizam o capacete off-road. Qual é a diferença de um capacete on-road para um off-road? A diferença é que num capacete off-road, esta queixeira aqui, ela é avantajada. Ela tem um maior espaço entre o queixo do piloto e a proteção externa. Por que isso? Porque a frequência com que as quedas ocorrem é muito grande. Então esse espaçamento maior permite o quê? Uma maior proteção da cabeça do motociclista. Uma outra particularidade dos capacetes off-road é que ele tem uma pala protetora aqui de sol. Parece uma aba de boné. Então ele protege do sol, porque geralmente essas trilhas podem ser feitas em locais distantes e ermos e a incidência do sol pode atrapalhar a visibilidade do motociclista, então ele pode, com essa pala protetora, se proteger do sol. Outra classificação que nós temos nos capacetes é quanto ao fechamento da jugular. A jugular é essa fita aqui, ó, que fixa o capacete na cabeça do piloto embaixo do queixo. Então nós temos 2 tipos de fechamento. Este aqui é um fechamento micrométrico, tá certo? Onde eu coloco
a jugular e faço esse encaixe, tá? E aí ele não solta. Para mim soltar eu tenho que puxar e aí ele solta, tá certo? Ele é o mais rápido, não preciso tirar a luva para colocar esse tipo de fechamento de jugular. Qual é o problema dele, tá? E já aconteceu comigo. Em inverno você usa uma quantidade muito grande de roupa aqui na frente, jaqueta, balaclava, protetor de pescoço, e o que que acontece? Você vira a cabeça para o lado. Quando você volta, ele pode enroscar na jaqueta e abrir. E aí você fica com a jugular solta, com tanto material que você tem protegendo o teu pescoço do frio, você não nota que a jugular soltou. E qual é o problema disso? Em caso de queda, a primeira coisa a saltar da tua cabeça é o capacete. Tá? Então a jugular ela tem que estar extremamente bem fixada no queixo. Ela não pode estar folgada. Muitos motoboys utilizam o quê? A jugular bem aberta. E quando ele quer tirar o capacete, ele só faz isso aqui. Só puxa a jugular com a mão e retira o capacete com uma única mão. Onde não é correto isso. Ele tem que desajustar a jugular, soltar, para depois então retirar o capacete. Tome cuidado no ajuste da jugular. Ele tem que estar bem firme e fixo na tua cabeça. Outro tipo de fechamento que nós temos também, nós falamos no micrométrico. É esse tipo de fechamento aqui, ó, que é o duplo D. Então eu tenho dois anéis semelhante à letra D, por isso que o nome é duplo D. Então eu faço o ajuste da jugular, passando por dentro dos dois anéis do duplo D e retorno somente em um dos anéis, passando por dentro de um dos anéis. E aí a jugular ficou fixa. Para mim soltar esse capacete eu preciso o quê? Ajustar, soltar, eu vou precisar das duas mãos e possivelmente retirar a luva para poder fazer esse tipo de ajuste. Vocês estão vendo esse tipo de capacete aqui, tá? Ele é um capacete aberto e com esse tipo de viseira que ele é destacada. Então, para mim usar esse capacete na via pública, ou eu utilizo com essa viseira, ou eu utilizo com óculos de proteção, tá certo? Então, eu posso usar esse capacete com viseira ou com óculos de proteção. Qual é o problema desse capacete com esse tipo de viseira? Se eu estiver andando com a motocicleta em alta velocidade e eu olhar para o lado, essa viseira, pelo vácuo e a força do vento, ela vai soltar. Isso é fato, já ocorreu. Então, tome cuidado quando você comprar esse tipo de capacete para colocar a viseira e fazer a fixação dela de maneira correta para que isso não aconteça. Existe um parecer do Inmetro dizendo que capacete que é feito entra no Brasil através de importação individual, não precisa de certificação do Inmetro. Tá? Por que o Inmetro fez isso? Porque se eu sou um importador de capacete e importo um lote de 100 capacetes para vender aqui no Brasil, o que eu preciso fazer? Aproximadamente 10% desses capacetes eu preciso encaminhar para o Inmetro e eles serão submetidos a testes. Nestes testes, os capacetes acabam sendo destruídos, descartados, porque eu preciso fazer um teste de pressão para ver o quanto ele aguenta de pressão, até ele estourar. Então, depois de estourado, eu não tenho como usar um capacete mais na via pública, tá certo? Então, se eu preciso importar um capacete para comercializar, parte desse lote ele é destruído em testes, como é que eu vou importar um único capacete e encaminhar para o Inmetro para fazer os testes para ver se ele está certificado ou não? O capacete vai ser destruído. Então o Inmetro emitiu um parecer dizendo que capacetes de importação individual, eles não certificam. E aí, o importador individual, diante dessa premissa, imaginou, bom, se o Inmetro diz que ele não certifica, então eu não preciso mais andar com um capacete certificado pelo Inmetro, porque o Inmetro disse que não vai certificar. E sempre pairou esta dúvida de interpretação. E aí o que acontece? O CETRAN de Santa Catarina, através do parecer que nós vimos, e eu citei aqui no início desse módulo, fez uma consulta, se reuniu e então definiu que o capacete de importação individual você pode importar, mas você não pode utilizá-lo para conduzir motocicleta na via pública. Na via pública, por força da resolução 453,
que diz que o capacete tem que ter certificação do Inmetro e tem que ter o selo do Inmetro, a ideia é que você compre capacetes bons para que você utilize na via pública. Mas no Brasil, infelizmente, somente capacetes certificados pelo Inmetro podem ser utilizados na via pública. Outra situação que eu quero trazer para vocês é a questão de viseira, porque não adianta eu ter um bom capacete, eu tenho a obrigatoriedade de andar com a viseira abaixada e essa viseira ser de péssima qualidade, me impedindo de ter uma avaliação correta de distância, onde eu estou até um possível ponto de acidente ou um ponto de risco ou um veículo que venha cruzando a minha trajetória. Então a dica que eu dou para vocês é o seguinte: quer adquirir capacete para a tua frota? A primeira sugestão, compre um capacete tricomposto ou de fibra. Isso dará maior segurança para o teu motociclista. Você vai investir mais? Vai. Mas o quanto vale uma vida? Ele é teu colaborador. É ele que faz a tua empresa crescer. Ajude-o. Ele precisa de você. Outra situação é quanto à escolha do capacete em relação à viseira. Aqui nós temos 3 tipos de viseira. Essa viseira aqui, você pode observar, ela tem curvatura neste sentido e ela tem curvatura neste sentido. Então, olha só como é que é essa viseira. Ela tem curvatura em todos os lados. Estas curvaturas trazem a esta viseira maior resistência em caso de impacto com qualquer objeto. E o objeto que eu falo não é pedra não, pode ser um pássaro mesmo, que venha a ser colidido quando o motociclista está pilotando a motocicleta. Então, quanto maior a curvatura da viseira, mais resistência ela tem. Observe também a espessura da viseira, no mínimo 2 milímetros. Teu motociclista merece isso. Esta viseira aqui, o que acontece? Ela é termomoldável, ela tem inclinação nesse sentido e ela também tem uma inclinação bastante suave nesse sentido aqui. Esse tipo de viseira pode causar deformação do objeto que o teu motociclista está visualizando. Pode, não é que vai causar. Com o tempo ela pode causar. Esta aqui, a deformação do objeto que ele está vendo é muito menor, porque as curvaturas são menores. Esta viseira aqui, você vai observar, é uma viseira que tem essa curvatura, mas ela praticamente não tem essa curvatura aqui. É o que a gente chama de viseira plana, tá certo? Em muitos capacetes, quando você retira a viseira, o que acontece? Ela fica chapada em cima da mesa, parece uma folha de papel. Então esta é a viseira plana, é a viseira menos recomendada para o teu motociclista, porque em caso de colisão com algum objeto, pedra, um inseto maior ou um pássaro, é o que mais vai causar dano ao teu motociclista, a resistência dela é muito menor. Outra recomendação que eu dou para você, as viseiras costumam embaçar muito, tá? E aí o que você pode instalar? Dentro da tua viseira tem uma outra película chamada pin lock, que você instala pelo lado interno da viseira e isso aqui impede que a viseira embace, te dando maior proteção e melhor qualidade na visualização, principalmente em período chuvoso e à noite. Fica a dica de instalação de pin lock na parte interna da viseira. Uma outra situação que eu quero falar de viseira, para andar durante o dia você pode usar viseira clara, transparente, cristal, ou você pode utilizar viseira escura. Só que essa viseira escura, ela tem que ser escura por fabricação, e não por aposição de película. Você vai lá, pega uma película de carro e coloca a película aqui em cima. Não, não pode, tá certo? Tem que ser a viseira escura vinda direto do fabricante e não aquela feita em casa. Uma outra confusão que acontece é em relação à existência desse protetor solar aqui interno do capacete. Isso aqui não é viseira, tá? Se você estiver sem a viseira externa e com isso aqui abaixado, isso não é viseira, isso aqui é protetor solar. Tanto é que a resistência dele à colisão com inseto é baixíssima, tá certo? Então, você pode utilizar ele desde que a viseira esteja abaixada. Aí você terá a viseira de proteção mais a proteção solar aqui nesse óculos de proteção interno do capacete, tá certo? Então isso aqui não é viseira. Não adianta você levantar a viseira, baixar isso aqui e achar que está tudo certo. Está tudo errado, você vai levar uma multa por estar conduzindo a tua motocicleta com a viseira levantada, ok? Outra dúvida muito recorrente é a questão de: eu posso pilotar a motocicleta com a viseira levantada? Desse jeito? Não, eu não posso. Ah, mas eu posso abrir a viseira?
Se eu estiver com a motocicleta parada, eu posso abrir a viseira. Parei no semáforo, parei por algum outro motivo, eu posso abrir a viseira para melhorar a circulação de ar aqui dentro e dar um melhor conforto para o motociclista. Antes de iniciar o deslocamento, o que eu preciso fazer? Abaixar essa viseira. E aí então eu posso iniciar o deslocamento, tá certo? Eu posso andar com a viseira entreaberta para melhorar a ventilação? Isso pode. Mas o quanto eu posso deixar entreaberta? Você vai pegar na altura dos olhos ou abaixo dos olhos, é o limite máximo para que essa viseira fique entreaberta. A dica que eu te dou, utiliza um dedo. Isso é suficiente para a ventilação e o teu conforto aqui dentro, tá certo? Mas como é que esse conforto pode ser melhorado? Você está vendo que esse capacete aqui, ó, ele não possui nenhuma entrada de ventilação. Este capacete aqui, nós já temos entrada de ventilação interna e ventilação na queixeira, tá certo? Então, compre um capacete de qualidade que dê conforto ao teu motociclista, tá ok? Essa é a dica que nós temos a respeito de capacetes, como utilizar, como fiscalizar os capacetes, como escolher o melhor capacete para o teu motociclista. Agora vamos para os exercícios deste módulo. Se você é gestor de frota, já deve ter tido problemas de acidentes em veículos da empresa, no horário de trabalho ou mesmo no trajeto casa-trabalho dos colaboradores, certo? O trânsito no Brasil é um dos que mais mata no mundo, resultando em danos materiais e humanos. Gestores de frota nos pediram e nós resolvemos atender. Criamos um curso exclusivo e totalmente online que capacita profissionais em todo o país. É o curso Gestor de Frota 4.0, reduzindo acidentes com motocicletas. Se você também está insatisfeito com essa realidade, que tira a vida de mais de 40 mil pessoas no trânsito brasileiro por ano, vamos juntos mudar esse cenário. É a sua oportunidade de se certificar e instruir tecnicamente os seus colaboradores. É um diferencial na vida das pessoas e na sua carreira. Agora, só depende de você. Se você quer dar esse passo e levantar com outros gestores a bandeira de direção defensiva, clique na aba de cursos do site da Quaternos e torne-se um gestor 4.0 nesse mundo cada vez mais interconectado. Nos vemos lá!